Agora tá Ai, bom, né? agora Agora eu vai dar. saquei. Ah, glória a Deus, agora vai dar certo. Agora consigo ver. Vamos ver, tomara que a gente não tenha nenhuma interferência, né? É, tomara. Então vamos lá, vamos começar. Vamos. Então, pessoal, boa noite para quem está nos acompanhando, que já entrou aí na live, né? Então, poucas pessoas me espera que sejam mais. Depois eu vou postar no meu canal do YouTube, né, Daiane Alves. Então, vamos começar nossa live de hoje, né? Sempre trazendo aí um entretenimento, porque, como já dizia nossa querida Xuxa, esse mundo não tá mole de aguentar, né? Não tá mesmo, não. Tá mesmo. Tá? Então, A vamos lá. lembrando que Hoje ela de trás. Hum. Hoje, então, novamente, com a presença ilustre da minha amiga Aline Camargos. Então, hoje nós vamos falar das duas versões de Chiquititas. Por que que eu resolvi trazer esse tema, né? Eu convidei a Aline para me acompanhar nessa live. Porque em tempos de pandemia a gente fica mais em casa assistindo Netflix e a minha sobrinha fica o dia inteiro assistindo Chiquititas, é quase o dia inteiro, porque ela também tem que estudar, né? Mas nas férias eram Chiquititas no café, no almoço e no jantar, né? Eu acho que ela já até decorou os capítulos. E também nós temos no SBT Reprise de Chiquititas, que inclusive está passando aos sábados agora. Gente, não é que eu não goste, né? Mas o dia inteiro também, a gente até. Eu fico assim, Manu vai ver outra coisa, minha filha. Não, ela quer ver Chiquititas. De vez em quando lá ela coloca nos Backyardingers, coloca lá nos Thundermans, né? Um desenho, mas ela sempre volta para Chiquititas. E agora ela está assistindo Chiquititas Argentina também, hein? Aí Ok. ela ligou fã. Nós assim, acho que ela já gostava, né, da primeira reprise Uhum. e a primeira versão também, acho que ela está acompanhando algumas coisas, ela achou algumas coisas lá no YouTube. Então vamos lá, né? Pegando esse embalo de Chiquititas, a gente vai analisar as duas versões, né? A versão de 1900, que durou de 1997 até 2001, que é a da nossa geração, a minha, da Aline, né, da galera da geração Y, né, vamos dizer assim, Uhum. e da galera da geração Z, que é de 2013 a 2015, né, que é a nova versão. Então, a gente vai fazer análise e algumas comparações, né, os Uhum. positivos, pontos negativos aí de cada uma. Então, gente, para mim, né, falar sobre Chiquititas versão 97 é pura nostalgia, porque na época eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, né, foi em 1997. E também, eu fui uma Chiquitita, só que uma Chiquitita cover, né? Eu esqueci de trazer a minha fotografia aí para mostrar aqui na live, mas tem uma foto da minha foto no meu Facebook, né? Eu com aquele vestidinho verde, que é o primeiro uniforme das Chiquititas, né? Então eu fui uma Uhum. Chiquitita cover, né? Tenho duas fotografias, uma que eu tirei no estúdio depois da minha aula, e uma que eu tirei das apresentações. Eu fazia apresentações na praça com as minhas colegas, né? Pois é, até uma delas aqui é do. Ela tem Instagram, né, Andresa? Mandar um abraço para ela. Até outro dia eu enviei as fotos para ela, né, para saber se ela se lembrava, né? E ela gostou muito. Ela falou que foi uma lembrança muito, muito bonita, né? Então, quem vocês acham que eu fui? A Pata, né, gente? Eu tinha escolha. Não, a Pata, lógico, Só tinha né? ela. Porque Referência. aquele orfanato cheio de menina branca e mestiça, né, gente? Então, como diz, É, cadê as meninas pardas? Eu vou falar que eu tô militando, não é militando, gente. É porque isso é fora da realidade do Brasil, que a gente sabe. é verdade. Eu vi uma pesquisa que 60% dos órfãos, né? Aquele orfanato ali é bem que fantasia, mas 60, mais ou menos 60% dos órfãos são pardos e pretos, né? Que é a realidade do Brasil. Mas enfim. Sim. Né, no meu caso, tinha que ser rapado, porque o meu cabelo é assim, vocês estão vendo ele liso aqui, mas meu cabelo natural é cacheado. Então, assim, o meu perfil era mais parecido com o dela. Apesar de que eu era um pouco mais nova que a atriz, que é a Areta, que ela tinha uns 12 anos, né? Era uma Uhum. menina mais alta, então, né, coincidiu. Enfim. Então, vamos começar, gente. Por mais que Mas eu Chiquitita usava aquele seja. cabelo também. Como é que é? Não entendi, amiga? Repete para mim, por favor. Eu usava aquele cabelo também da pata, colocar o cabelo assim. Depois. Pois é. Pois é. Exatamente.
Elas usavam muita mexiquinha, muita trancinha, né? O Uhum. cabelo preso, metade do cabelo preso assim aqui em cima. Então, isso é muito É. comum, década de 90. Então, por mais, gente, que Chiquititas, versão 97, a primeira versão brasileira, seja pura nostalgia para mim, gente, eu tenho que começar falando das dublagens cretinas que eles faziam. Os atores mirins eram ótimos dubladores. Gente, quando eu soube daquilo, eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, não acredito que eles não cantam de verdade, que eles estão dublando. Era uma coisa tão descarada. Era um Esse aí eu não negócio. sabia. Gente, eu fiquei tão decepcionada com aquilo. Era tão descarado que a Fernanda Souza foi para Malhação e a dubladora dela de Chiquititas continuou dublando ali Malhação. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu estava assistindo Não. quando ela fazia a Elô e ouvia a mesma voz que a dublava, né? Porque ela, na verdade, assim, Mas ela você fala o quê? É a parte de cantar? De música? isso, é a mesma Ah, voz que dublava a Fernanda Souza cantando em Chiquititas, ela acompanhou em Malhação, em 2001, quando ela fez Elô, né? ah, Exatamente, exatamente. Eu não falei, eu pensei sabia. assim, não acredito que ela vai continuar dublando, gente. Canta com a voz dela. Não precisa ser uma grande cantora. Tem os truques do estúdio, ainda mais 2001, gente, que a tecnologia já estava começando a ficar mais avançada. Eu não estou acreditando nisso, então eu fiquei tão... Gente. Porque, na verdade, um, um conhecido, um colega meu, me falou que tinha ouvido falar que eles não cantavam, né? Aí eu fiquei pensando aqui. Aí um dia eu descobri, percebi, e a mais gritante era a Elizabeth, que fazia a Fran, né, da primeira versão. Ela agora é jornalista, né? Ela tem a voz grave, e à medida que ela foi crescendo, a voz dela foi ficando mais grave, mais encorpada, né? A voz de menina era um pouco mais aguda. Mas a menina que ela dublava cantando tinha uma voz super aguda, assim, mais ou menos assim, no meu tom, um pouquinho mais acima, talvez. Eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso, não. E uma coisa que eu nunca Gente, não sabia. entendi, eu nunca entendi por que que eles não faziam truque de estúdio. A Flávia Monteiro, que fazia a Carol, ela também não é uma grande intérprete, mas ela, pelo menos, resolveu cantar, né? Ela fez os Uhum. truques de estúdio e cantava. Agora tem uma que eu fiquei em dúvida se ela cantava ou não, era a Carla Dias, né? Para Carla Dias, agora brilhando em Big Brother, né? Gente, eu não assisto não, tá? Mas não tem como não saber daqui. Não tem como, não tem como. Então eu Ah, sempre fiquei em dúvida se aquela voz de coração com buraquinhos era dela ou se não era, porque a voz era parecida. boa. Então eu fiquei na dúvida se era dela mesmo. Na música é só querer também, eu fiquei em dúvida se era ela, se não cantava, porque outro dia eu vi uma entrevista dela cantando um pedacinho de uma música de um comercial que ela fez, né? E eu Uhum. fiquei na dúvida, gente, será que era ela que cantava? Porque ela não é desafinada, ela podia cantar, né? É, Pois é, ela já é atriz desde pequena, né? sim, Algum sim. Desde acho que um ano, bastante. 2 anos e meio, mais ou menos, que ela falou um dia numa entrevista. Pois é, nesse ponto, gente, acho que tem a vantagem, né? E, na verdade, em vários pontos, as Chiquititas, a versão mais recente, foi melhor que as Chiquititas 97. Eu observei, se eu vi, assisti as duas versões todas, então em muitos momentos ela é melhor, inclusive na atuação. Eu percebi isso também. Então, o que, que nós temos na Chiquititas 2013? 2013 a gente tem a tecnologia mais avançada, os truques de estúdio já estão mais avançados. Então, até quem não é cantor, né, pôde cantar. A gente percebeu que era a mesma voz. E, sinceramente, eu prefiro dessa maneira, a gente ficar dublando as pessoas, não faz sentido nenhum. Né? Vamos ressaltar aqui que nas Chiquititas 2013 nós temos cantores de verdade. Giovanna Grigio, que fez a Millie, ela canta de verdade. Gabriela Saraiva, que fez a Tati, também canta de verdade. A Cíntia Cruz, que fez a Cris. Deixa eu ver mais quem. A intérprete da Marianne, que agora esqueci o nome delas, ela canta. Acho que a Júlia Oliver, que fez a Pata. O, Hum. o ator que fez o Samuco, o Gabriel Santana, que fez o Moço, ele canta e dança. Então, a impressão que eu tenho, Ali, não sei se você concorda comigo, parece que hoje em dia está mais fácil encontrar atores infantos juvenis que cantem, dancem e atuem, né? É, Eu tenho a tá mais impressão que fácil. hoje é mais fácil você encontrar, porque nenhum daqueles, assim, tirando a Carla Dias, talvez, né, que é a dúvida, né, que paira aqui na minha mente, nenhum deles ali canta. Todos são atores, né? Muitos continuaram em comerciais, novelas, né?
Pierre Bittencourt, ele está no Morro da Praça é Nossa, ele está lá há muito tempo, Uhum. né? A Carla Dias continua Tem atuando. a filha do Zezé de Camargo, a Camila, ela Uhum. tentou fazer tentou entrar na Chiquititas na primeira versão e ela não conseguiu. Olha que interessante, eu não sabia disso. E ela fez a Aham, novela Caminho de Anjo e ela foi muito bem. Eu acho que ela é boa atriz. Eu aham. acho que ela interpretou muito bem Ela a é. famosa. Será que só Ela tinha uma vaga para uma parda só? Porque ela é é, parda. Só tinha a uma gente vaga. complicado. Você vai falar assim, ah, tá militando. Não, gente, eu não sou militância, não sou militância, porque eu acho que é uma coisa muito extrema. Só Uhum. abrir um parênteses aqui. Mas eu acho, gente, que não tem como a gente não dizer que, não falar sobre essa questão do racismo estrutural. Não Agora, tem. É porque era bem destacado antes. sim, agora que as coisas estão mudando aos poucos, eu percebi que finalmente uma pessoa preta, uma pessoa parda fizeram propaganda do Colgate, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Recentemente, Uhum. duas moças fazendo, acho que é a mãe é dentista, a mãe é preta, a filha é parda, alguma coisa assim, que elas estão conversando pelo É, telefone. Eu falei, mas nossa, mas até que enfim, hein? Até que enfim se convenceram. Por quê, gente? Porque as pessoas, principalmente as pessoas pretas, têm os dentes muito brancos, então são as pessoas mais, vamos dizer assim, mais indicadas para fazer sim. uma propaganda de pasta de dentes que Eles têm mostram os os dentes dentes melhores. brancos. Tem. Pois é. Enfim, né? A gente não pode deixar de falar disso, porque Uhum. é algo realmente que existe, é algo realmente que é importante, e ainda é uma ideia atrasada, é um negócio absurdo, num país igual o nosso, né? A gente está falando assim, de Brasil, isso México é outro assunto, eu acho que no México ainda é pior, né? Mas México é outro assunto para outro dia, né? Outro dia, quem sabe, a gente não fala dessa questão no México também, que eu percebi isso principalmente em novela, eu acompanho novela mexicana, né? Então, mas a gente Uhum. voltando aí na análise, então nós vimos essa questão aí da análise. Outra coisa também, gente, que eu achei bem complicado, assim, na versão de 97, foi muita saída de ator, muita saída, muita entrada, muita troca de atores, né? A primeira a sair foi a Amélia, a Fernanda Souza, né? Eu achei uma coisa meio complicada, porque a Amélia era protagonista infanto-juvenil. Só que nessa Uhum. época, a Fernanda Souza recebeu um convite para fazer novela Andando nas Nuvens, na Globo, né? Inclusive, óbvio que eu não assisti, porque eu assisti as Chiquititas, né? Eu nem sei por onde que essa novela passou. Né? Então, eu sei que ela saiu para fazer essa novela, né? A Carla Dias, mesma coisa, né? A Maria saiu, um tempo depois ela entrou em Laços de Família, né? Ela é aquela menina bonitinha, acho que é a Raquel, que era a personagem dela. Ela, né, tava bem Isso. menorzinha, e assim, isso aconteceu com vários atores. Aí, no caso das Chiquititas 97, como a Millie saiu, eles tinham que colocar outro protagonista. Então, colocaram a Fran. No caso da Fran, Elizabeth, né, que se tornou protagonista a partir de 99. Na versão de 2013, como eles não tiveram esse problema de saída e de entrada de atores, ninguém saiu. Né? A gente teve os atores que entraram depois na segunda fase. Teve uma temporada só, né? Ao contrário da versão mais antiga, que teve 5 temporadas, né? Inclusive eles até fizeram 2 espaços de férias, né? E no caso do 2013, a gente teve a entrada, né, de novos atores, mas ninguém saiu. Né? Então, a Millie foi protagonista Uhum. até o final. Tá? Então a gente não mudou o protagonista. Era assim, eu falava bem a verdade, quando eu assisti essa questão de sair, né? Daí você, como diz, você se apega àquele personagem, você começa a simpatizar, aí você acaba pensando, nossa, mas a Millie vai sair. Como assim, gente? Mas a Millie, que é a principal aí, vai sair. Aí depois começou a sair Millie, aí saiu Vivi, saiu Cris, bem mais pra frente, aí saiu a Tati, depois ela voltou, depois saiu de novo. Aí saiu Samuca, saiu Rafa, Binho, etc. E foram saindo, foram entrando. Aí entrou aquele pessoal meio rival, né? Que é Janu, Janjão, Bel, né? Tatu. Deixa eu ver mais quem. Aí tem alguns personagens que não entraram nessa versão. Aí também, igual o Bernardo, que não entrou. E enfim, mas isso me achava um pouco incomodada, porque a gente não quer que saia nenhum personagem, né? Inclusive também Uhum. do núcleo adulto, saiu o Júnior, saiu o Carmen, saiu a Ernestina, saiu a Matilde. Então, a gente teve Meio outra. que quebra a história, né? Porque cada ator Exatamente. traz um tipo de energia pra história e depois troca e muda, sem querer muda.
de alguma forma. Sim, com certeza. Aí isso fez com que, no decorrer da novela, a Carol teve vários namorados, né? E no final, acho que ela ficou com o Rian, que é o Carmo Dallavec, gente, o Carmo Dallavec é da Globo. Começou, eu não sei se foi a primeira novela dele, mas a primeira Eu novela que eu lembro. vi foi em Chiquititas, né? Aí Uhum. ele tinha um filho, né? Então ela teve, foi Júnior, depois que entrou o Fernando, que é o Nelson Freitas, né? Da Zorra Total. Aí teve o Emanuel, mas ele meio que ele era o pai da Maria, mas ele fingia que era outro cara. Era uma confusão lá, não sei por que ele fazia isso. Acho que era para se aproximar dela. O Marcos Pasquim, né? Que É. foi uma das primeiras novelas dele, né? O Marcos Pasquim, o muso, né? Dos anos 2000, né? Na Globo, nas novelas Aham. da Globo. Aham, foi. Nossa, Isso. só Depois, deu isso. ela não, né? A gente sabe disso. Como nós não tivemos essa questão de saída e entrada, né, na outra versão, a Carol começou gostando do Júnior e eles se casaram, né? Como a gente sabe. E o Fernando meio que foi de rival do Júnior, um rival meio vilão, porque ele fez umas coisas muito antiéticas, né? Que comprometeram a profissão dele de médico, apesar dele ser um ótimo médico, ser carismático, tudo. Ele fez coisas muito antiéticas para poder ficar com a Carol, né? E não adiantou porque a Carol ficou com o Júnior no final. Ok, então aí nessa parte aí, né, eu acho também que Chiquititas 2013 também ganha pontos, porque, digamos assim, teve um elenco mais estável, né, um elenco mais fixo. Né, de não ter essa troca essa saída, entrada de personagens, principalmente a saída, né? Uhum. Ok. Então, outro tema, então a gente vai falar, nós falamos aqui dessa questão, né, de sair, de entrar, né, entrar muita gente, sair muita gente, muitos atores, né, muitos personagens. Outro ponto também é a questão da trama. Houve algumas mudanças na trama, né? A primeira que se destaca é o relacionamento entre Millie e Mosca, que na versão mais antiga eles eram só amigos, colegas, né? Eles tinham mais aquele contato lá do dia a dia. Na outra versão eles se tornaram namoradinhos, né? Crush um do outro. Ela teve muita dificuldade para poder ficar com ele, porque a Milha era muito altruísta, as outras amigas, Cris e Vivi, gostavam dele. Aí a Mariana também entrou para poder atrapalhar. Aí chegou um momento que ela cansou. Eu falei, não, eu vou pensar na minha felicidade. Como dizia, eles se assumiram e ficaram juntos, né? E até a O última Mosca cena que eu... fazia muito sucesso na minha época. A Sim, primeira sim. versão, ixi, mas fazia. Exatamente, só que a gente tem uma diferença. O Mosca da versão anos 90, ele era pegador, ele era safadinho. Ele tinha Ah, uma lista grande de namoradinhas. Era, assim, nas duas versões a Cris teve, né, teve uma queda por ele. Só que, olha só, ele teve Vivi, envolveu com a Mariana também, que eu me lembro na outra versão. Teve Inês, que ele deu beijo na Inês, beijou a Janu, namorou a Lila, que não entrou nessa versão, né? Por motivos óbvios, porque o par romântico dele agora é a Millie, né? Então, só que ele era pegador, ele era sem vergonha. Esse moço que é muito mais inocente, ele é muito mais reservado, apesar de que ele teve um rolo lá com a Janu e com a Vivi também, mas ele já é um menino que já tem um pouco mais de inocência. Eu percebi isso na diferença assim, nos dois. hum, Na Millie também. A Millie da primeira versão também era uma Millie bem pegadora, né? Porque ela teve o João Pedro, nas duas versões ela namorou o João Pedro, mas nessa foi. segunda aí, a gente sabe, né, Aline? A gente sabe que os anos 90 é uma terra sem lei, né? Então, Uhum. Não a gente era. sabe a Como que a gente gente conseguiu superar os anos 90, né? Sendo uma exatamente, nós pessoa somos direita, sendo uma pessoa nós somos honesta, sobreviventes. Exatamente, somos não tinha sobreviventes, algum né? desequilíbrio psicológico. Pois é, foi uma década assim, complicada. Os anos 80, assim, eu não vivi, mas eu senti umas coisinhas meio inapropriadas também, né? No meu Não, TikTok eu não, tô eu não analisando lembro umas músicas. nada. Não, eu, felizmente também não, mas no meu TikTok eu tô até analisando umas letras de música do grupo Dominó, né? Naquela primeira fase eles eram bem adolescentes, né? Então, você tá acompanhando aí, você sabe as análises que eu tô fazendo. Então, o que que acontece nos anos 90? A gente tinha umas cenas de beijo, principalmente entre o moço que é Vivi, entre Samuca e Fran. Criança.
Eu falei, gente, Criança, como assim? O que está acontecendo? Eu que pensava comigo, absurdo. gente, o Jonatas Faro, que fazia o Samuca, e a Elizabeth, eles têm a minha idade, eles têm 33 anos. Na época eles tinham 11 anos, faziam cena de beijo como Gente, se fossem adultos. Eu olhava aquilo ali, eu falei, gente, mas eles têm a minha idade, sim. estão E, beijando e desse como que jeito. ficava a cabeça dessas crianças que na véspera do dia da cena do beijo, como é que ficava, né? Porque provavelmente eles eram, a maioria, bebê. Aí chegava lá, nossa, tem uma cena de Sim, beijo, gente. Que exatamente responsabilidade. isso. Fernanda Souza afirmou, ela declarou numa entrevista que o primeiro beijo dela foi com o Paulo Nigro, que fez o Júlio, né? Que na versão de 2013 era o Ah, eu intervalo do lembro. ela disse, meu primeiro beijo, acho que foi não sei se foi no canal de uma das Chiquititas, ela falou, meu primeiro beijo foi com o Paulo Nigro. Pois Nossa, é. gente, que doideira. Gente, era complicado. Então, a Mili, né, da Fernanda Souza, então, ela teve, deixa eu me lembrar, então foi o Júlio, João Pedro, né, o JP, o famoso JP, que era né, o garanhão lá do Terror das Menininhas, né, que ele teve também na outra versão, sempre muito galã, né? Deixa eu Hum, ver, teve um tal de André também, que acho que era um ruivo, e ela teve um outro também, que foi o último namorado dela, um do cabelo cacheadinho, que era cantor também. Que até foi a época que ela recuperou a visão, mas eu não lembro o nome dele. Foi o último namorado, foi quando depois que ela saiu foi pra Globo, né? Mas aí, essa Millie também, ela é mais ingênua, mais romântica, mais inocente, né? Porque, assim, em tempos, até que o politicamente correto serviu para alguma coisa boa, né? Não é de todo mal, não. Não acho que o politicamente correto é de todo mal. algumas Acho que não. nesse ponto aí ajudou bastante. Porque a É, gente mal vê cena de beijo entre os adultos nessa versão, né? Quanto mais entre os adolescentes. Então, essa Millie, ela que teve é o o J. normal, né? Porque tem muita criança Sim, sim, é complicado, né? Aí nessa versão ela mal beijava o JP e teve, assim, teve uns beijinhos aí com mosca, mas aquele selinho, aquela coisa bem assim, bem light, né? Vamos dizer assim. Uhum, Ok, então nessa parte a gente tem essa diferença. tem. Outra coisa também que mudou foi assim, a filha adotiva da Carol, vamos dizer assim. Porque na primeira versão, a Carola tinha um vínculo emocional muito forte com a Maria, né? Ela até Uhum. tentou adotar, só que o Emanuel apareceu, levou a Maria embora, aquela coisa toda. E na versão de 2013, o vínculo dela emocional é com a Dani. Apesar de que ela tem um vínculo emocional muito forte com a Maria também, mas com a Dani é mais porque ela se encarregou, né, de cuidar da Maria depois que a Letícia morreu. A gente tem a morte da Letícia em ambas as versões, né? Só que o que acontece? Nesse caso, ela tem a Dani, assim, ela é meio que uma tia, uma segunda mãe para a Dani. Ela tenta adotar, só que a gente sabe como é burocrático o processo de adoção aqui no Brasil. E ela sendo solteira é muito mais difícil. Tanto que ela só conseguiu a adoção da Dani depois que ela se casou com o Júnior, né? Porque eu acho que o juizado de menores, o serviço social, né, os órgãos que cuidam, né, as instituições que cuidam das crianças, vamos dizer assim, órfãs, né? No caso dela era órfã de mãe, mas o pai era negligente. O pai perdeu a guarda porque o pai era alcoólatra, era negligente, não cuidava dela direito. Olha só, você pode deixar a criança comer salgadinho e miojo todo dia. Gente, né? Como a moça que trabalhava na casa dela, né, era negligente, ninguém cuidava dela direito ali. Ela só foi ter os cuidados que ela, né, merecia, que toda criança, né, deve ter depois que Carol se casou com o Júnior, né? Então ela conseguiu esse Uhum. processo, ela foi adotada. E a Maria, né, o vínculo emocional da Maria ficou com outra personagem, que foi a Gabriela. A Gabriela adotou a Maria, né? Ela foi morar com ela antes do final da novela e ela conseguiu a adoção da Maria, ela ficou meio como irmã da Millie, né? Eu lembro. Então a gente tem essa mudança também. Outra coisa também nessa questão é que quando a Millie da Fernanda Souza descobre que é filha da Gabriela, no primeiro instante ela fica nervosa, né? Mas a Millie da Giovanna Grigio, ela já fica feliz porque ela já tinha um vínculo emocional com a Gabriela e e no fundo ela sempre quis que a Gabriela fosse mãe delas. As duas já tinham essa relação de amizade, né? Então, Uhum. o relacionamento entre as duas, no caso, entre os três, né, entre o Miguel, foi muito mais fácil, né? Eles conseguiram ser uma família, né, no final.
Na outra versão, como a gente teve, como a Millie saiu, eles ficaram juntos, ela ficou junto com a mãe dela, mas eu acho que nessa versão acho que a gente teve mais uma dimensão, detalhes maiores, né, de como eles se relacionaram, né, na verdade. Então foi outra questão aí. Então eles também mudaram alguns pares românticos, além de Mosca e Millie. O Samuca, da outra versão, ele era o par romântico da primeira, acho que ele teve uma queda pela Bel, e depois ele foi par romântico da Fran. Só que depois ele saiu, a Fran teve outros pretendentes. Nessa versão, o Samuca fez par romântico com a Vivi. Só que os dois só ficam juntos no final, porque ela fica relutante. Ai, eu não posso gostar de um nerd, ela fica com vergonha dele, porque ele é nerd e tal. Só que ela depois. Coisa básica, né? Não tem nada a ver. É, pois é, depois eles passam por, ela, assim, com ciúmes dele, gostando dele, só que depois eles passam por uma situação que ele come camarão e ele é alérgico, né? Ele quase morre, né? Por causa Ah, da alergia, né? Eles não sabiam que ele era ah, alérgico. Então ele tem a garganta, a gente sabe que quem tem alergia a camarão, a garganta começa a fechar. Se a pessoa não for atendida nas presas, ela pode morrer, né? Então isso é muito sério. ah, Então ela fica com aquele medo, né? E resolve se declarar para ele. Mas isso bem mais à frente, bem no final da novela mesmo. Que ah. os dois se tornam um casalzinho, né? Ok, então, deixa eu ver, acho que eu esqueci alguma coisa. Se você estiver lembrando assim, sobre diferenças de tramas, aí você pode acrescentar aí para nós. Eu acho que nesse ponto aí eu falei tudo. Eu acho que não só as Chiquititas também, é, tem outras séries também que eles fazem, né? Das versões, diferentes por causa da época, né? Da década de Sim, 90 sim. era uma forma, e agora, depois do século XXI, é totalmente diferente. Que eu tô lembrando aqui, não tem como não lembrar da série 3 é Demais, que eles também fez Ah, mais ou sim, menos nossa, assim, que é uma ótima, continuação. ótima. Gente, como que mudou? Sim, Imagina do que é sim, agora. Não é diferente. Eles acrescentaram muito mais gente mestiça, outras cores, outras etnias na série. Eles colocaram exatamente. muita coisa diferente. Muita coisa. Sim, de Full House para Fuller House, né, realmente a gente vê essa diferença. Né? Assim, a Uhum. evolução da tecnologia também, né? A série acompanhou isso e tem É, que acompanhar, né? não Tem que tem como acompanhar, não entender. mudar, né? Por mais que a história seja igual, assim como aconteceu com Chiquititas, por mais que a história tenha uma Sim, base igual, mas não tem como fazer igual naquela época. Não tem sim, como. É Chiquitita, a gente tem essa impossível. questão. Essa questão assim, de acrescentar assim, as crianças agora eles têm celulares, eles têm computadores para poder acessar a internet. A Cris ela é repórter, né, da escola. Uhum. Ela tem blog, eles têm um jornal. Eles são adeptos às redes sociais, né? Só que eles têm uns nomes genéricos que eles colocam, né? Acho que é Twitter, é Twist. Se eu não me engano, no Facebook é Friendbook, alguma coisa assim. Eles adotaram isso também Pontos de Resgate e Juventude Poliana. Mudaram um pouquinho o nome, mas é uma Hum, referência às redes sociais que existem na vida real, né? hum. Não tem como fazer igual. Eu acho bom. Eu acho super bom essa variedade que agora está mudando É e dando verdade. mais espaço para as pessoas se ver também, né? O brasileiro se vê ali também, né? Sim, com certeza, Agora né? as crianças não vão ser mais traumatizadas como a gente, que É, brigava pois é. tentando com a aparência, tentando encaixar numa coisa que não Nossa existia. As geração crianças foi hoje difícil, não. né? Nossa geração foi difícil. A gente não tinha muitas, assim, no caso, pessoas, assim, que a gente pudesse identificar, se inspirar. Aham, Mas era muito pouco, assim, era mais complicado. tem pouco. Nesse caso, nossa geração, principalmente as meninas, a gente, né, nessa questão aí, a gente sofreu um pouquinho. Ah, sim. Nossa. Agora tá bom demais. Agora as crianças estão muito mais autoconfiantes por causa disso. Sim, sim, com certeza. Deixa eu ver, por falar nisso, né? É bom a gente pegar o gancho, porque por falar nisso, tem algo que a gente tem que considerar, né? Não dá para passar despercebido, é a questão do whitewashing, né? Que hoje em dia é tão falado, né? O que seria o whitewashing, né? Vamos só falar rapidamente.
No caso, por exemplo, era para ser, aquele personagem era para ser de outra etnia, eles colocam simplesmente um personagem branco. Né? E isso Uhum. aconteceu de uma versão para outra, eu percebi que isso aconteceu. Então, nós temos uma pequena lista aí de personagens que sofreram whitewashing. Primeiro, vamos começar pela Dani, né? A Dani sofreu whitewashing porque a gente sabe que a Dani da Gisele Medeiros, a Gisele Medeiros é parda, do cabelo liso, preta, parece uma indiazinha. E a Dani da. Agora eu esqueci o nome do personagem, da atriz. Mas a Dani da versão de 2013 é branca. Né? Então, a gente teve aí essa ruptura, essa mudança aí na questão da etnia da Dani. Né? Nós temos também Uhum. Binho. O Binho é a mesma situação. O Binho, eu não sei o nome do ator, não me lembro, mas ele era pardo, do cabelo lisinho, pretinho, parecia um índiozinho também, né? Com traços, né? Indígenas, vamos dizer assim. E o Binho, dessa versão, também é branco. Outra personagem também que sofreu whitewashing é a filhada do Chico. Eu falo filhada do Chico porque a gente teve uma mudança no nome. Na primeira versão, ela se chamava Poliana, ela era, vamos dizer assim, era parda também, mas com cabelo mais. E agora, como Teca, né, continua tendo cabelo mais cacheado, mas ela é branca. A gente também tem Bel. A Bel era interpretada por uma atriz nipo-brasileira, vamos dizer assim, né, de descendência japonesa, e nessa versão ela também é branca. Então, nós temos, eu falei o quê? Eu falei Hum. quatro personagens só do núcleo infanto-juvenil, né? Então, eu percebi isso, que eles mudaram essa questão aí. Né? O Neco, eles mantiveram, né? Ele era negro, preto, né? Eles mantiveram o Neco com o mesmo estilo, a mesma aparência, né? A pata, mosca, mas mesmo assim eles continuaram pardos, né? Aí é algo que eu sempre me questiono, né? Esse orfanato é cheio de criança branca, de criança mestiça. Né? No caso aí da Cris, eles mudaram um pouco, que a Cris da Francis Helena era branca e foi o contrário. A da Cintia Cruz é mestiça, né? Você vê que ela tem bastante, assim, traços, assim, indígenas, né? O cabelo bem liso, bem preto, ela já vamos dizer assim, a pele já não é tão clara, né? Mas aí esse é um detalhe que a gente tem que observar, né? Eu não pude deixar de observar isso, né? Porque isso acontece aí com alguns personagens aí da novela. Acontece mesmo. Pois é, exatamente. Ah, sim, outra coisa também que a gente tem que falar também é sobre a questão da trilha sonora, né? A trilha Uhum. sonora de Chiquititas de 97, eu observei, vi alguns vídeos que eu não estava me lembrando disso. De vez em quando eles inseriam alguma música que estava fazendo sucesso na época, né? Percebi, acho que até uma de Backstreet Boys, eu acho que eles passaram uma vez. Algumas internacionais, só para, acho que quebrar um pouco, dar um pouco de diferencial, né? Para variar um pouquinho. Né? E também, na trilha sonora, todas as músicas da versão de 97, elas são versões das músicas argentinas. Isso aí a gente já sabe, né? Nós temos Uhum. aí a Remete, que em espanhol é Rechufa, nós temos Tudo, que é todo, etc. Eles fizeram também sucesso lá, parece. Eles fizeram na primeira versão, lá, a gravação lá mesmo, né? Na Argentina. Isso, exatamente, exatamente. A Ele tem uma novela influência lá. Isso, a novela original é gravada na Telefé, na emissora, acho que é a emissora argentina que já tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, acho que desde 90, né, que essa emissora existe, Uhum. e foi criada pela Cris Morena, né, e a primeira versão Uhum. brasileira foi criada nos Estados Unidos. Eu lembro até uma reportagem que o SBT Repórter fez com os atores, Foi. eles almoçando, mostrando o que eles gostavam. Até na época Foi. as meninas elas eram fãs dos Spice Aham. Girls, né? Dos Spice Girls estavam em alta na É, época. eu lembro Então, dessa entrevista. Eu acho assim, parando para pensar um pouco, naquela época provavelmente tinha mais criança branca na televisão,
porque as crianças de pardas e negras, elas eram, né, financeiramente, tinha a renda financeira baixa, e elas não tinham muito contato com essa coisa do estrelato, né, de ir para um teatro, de fazer... Que as crianças, elas começam fazendo booking, né? Elas fazem booking, Sim, sim. elas fazem o book delas lá numa agência, e aí o cliente vai lá e vê mais ou menos o que eles querem, o perfil, e pegam essas crianças. Antigamente, Sim, as exatamente. crianças pardas e negras não tinham muita condição de ficar saindo, principalmente lá em São Paulo. Eu acredito que não tinha como ficar gastando dinheiro com uma coisa que não, às vezes, não daria lucro, né? Então, as mães também não gastavam à toa dinheiro com essas coisas. Sim, era uma época mais difícil, nesse Era. sentido, é verdade. Aí acabou que integrou as crianças brancas porque as mães podiam, né, arcar com esse tipo de gasto. Exatamente, a gente tem esse lado também, essa questão também, é Né? verdade. Pois é, então nós estávamos falando da trilha sonora. Então, A o trilha que eu sonora. observei? Isso que eu observei nessa versão de 2013. Além de nós termos agora, os atores estão cantando de verdade, né? Não é mais dublagem. Hum, Houve aí, assim, um acréscimo. Eles retiraram e acrescentaram, na verdade. Muitas músicas foram aproveitadas da versão original. A Remexe, acho que é a Mexe, acho que Príncipe Azul, Mentirinhas, Coração com Buraquinhos, né? Então, muitas foram aproveitadas, mas eles inseriram música, trouxeram músicas novas, né? Trouxeram músicas novas. E também algumas mais antigas não entraram, né? Eu acho que é porque, acho que no decorrer da história, a versão de 2013 durou menos tempo também, então acho que eles foram colocando a música de acordo com o que foi encaixando, né? Uma música que é de acréscimo, vamos dizer que é dessa versão, é aquela Tá Todo Mundo Chique, né? Aquela chique, 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 chitas, né? Que toca muito na novela, né? Que são as meninas experimentando roupa, né? E aí hum, nós temos outras também, tem uma outra música da Milly, né? Que agora eu esqueci o nome, é aquela que ela canta Meu diário digital, sou eu quem posso ler, ninguém sabe de mim. Agora eu esqueci o nome. Mas é uma dessas, a gente tem também. Algo também que eu esqueci de falar que é interessante também. É, é como o personagem Tobias, né? Como ele cresceu nessa versão, né? Aquela história, aquela trama dele, né, de se passar pelo Tomás Ferraz, pelo cantor português, para agradar a sogra, porque a sogra era classicista, não queria que a filha casasse com um homem que não tinha posses, né? Então, eu acho que nessa versão o personagem Tobias também ele cresceu muito, né? Ele teve muito mais hum, destaque. Para falar a verdade, na outra versão eu nem me lembro muito dele. A Cíntia também cresceu muito, porque ela teve menos destaque, né? A Maria Cecília, então todos esses personagens aí que, vamos dizer assim, na outra versão estavam um pouco menos destacados, né? Mais apagados. Nessa versão de 2003, eles cresceram, muito mais destaque, né? Muito mais, as tramas foram mais interessantes, né? Ah, e também a gente está falando de representatividade, né? De questão de crianças pardas, crianças pretas. Eu esqueci de falar algo que é muito interessante. O que eu percebi na versão de 97? A gente não tem criança assim, apesar que o Neco era meio cheio, a gente não tem criança gorda na versão de 97. Nessa versão, o Rafa é um menino gordinho. Na outra, ele era magrinho, alto, continuou alto e magrinho. Por que eu acho interessante isso? A representatividade da criança gorda, né, gente? As crianças gordas são uma minoria, pelo menos eu percebo isso na minha escola, né, com os meus alunos. Tem poucos, assim, poucas crianças gordinhas. E ele também passa pelas questões, né, de um pré-adolescente, um adolescente que ele é, né, aquela questão, mas será que eu vou arrumar namorada? Eu sou gordo, não sei o que, de ter autoestima baixa por causa disso, né? E mesmo assim, a Bel, né, que é o par romântico dele, eles conseguem se relacionar, né? Ela não vê problema nenhum nisso, ela não é preconceituosa, mas ele tem essa questão, né, de ficar inseguro com a aparência. Apesar dele ser um menino super gentil,
educado, ser ótimo amigo. O Rafa é uma gracinha, né? Ele é uma gracinha. Ele é do núcleo do masculino, infanto de ver dos meninos, ele é um dos meninos mais doces. É aquele menino que defende os amigos, ele é cavalheiro, né? Ele fica bravo quando tem que ficar. Né? Então, só que ele tem aquela questão, né, da autoestima, de até dificuldade, eu preciso emagrecer. Claro, gente, que tem a questão da saúde, né? A gente tem a questão da saúde, claro que tem que se preocupar com isso, né? Mas eu achei interessante, assim, como nessa versão foi abordada, né? Eu acho que é uma coisa muito real, porque quando tanto os meninos quanto as meninas, quando eles entram na adolescência, começam a ficar em ciência, né? Isso aconteceu comigo, acho que isso aconteceu com vários, isso acontece com vários adolescentes, alunas minhas lindas que se acham feias, né? A gente, né, é uma coisa assim que hoje a gente, como adulta, a gente não compreende, mas Nossa. depois eu passei por isso também. Né? Então eu achei interessante Uhum. a trama do Rafa dessa vez, colocar a questão aí, a representatividade de uma criança gorda. Bem Eu legal. acho isso bem interessante, né? Então, deixa eu ver, falamos tudo? Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre a Mariana. Na minha opinião, ela foi muito mais cruel e sanguinária nessa versão, né? E é algo também, assim, que é muito sério, né? E algo tem que ser debatido, é muito sério, da questão da psicopatia infantil, né? Porque a Mariana, da Claro. outra versão, ela só me pareceu uma menina que tinha dificuldade de convivência com os outros, claro que ela fazia as coisas erradas, né? Ela afrouxou como é que fala, gente? Os equipamentos lá para andar a cavalo, para a Milly cair, então, né, foi até que a Milly ficou cega. Mas a impressão que eu tenho é que essa Mariana, dessa versão, ela é uma menina muito mais perigosa. Por quê? A gente tem a questão da ex-mãe adotiva, vamos dizer assim, conversando com a Carmen, né, que é a vilã, falando para ela sobre digamos, o comportamento que ela tinha com o irmão dela, o irmão adotivo, né, o bebê, né, como ela tinha um olhar frio, como ela não fazia nada, né, para ajudar, para proteger o irmãozinho. Então, eu acho que nessa versão ela foi trabalhada assim mais voltada para essa questão da psicopatia, sabe? Muito bom. Muito bom. É muito bom você ver esse assunto aí. Pois é, essa é muito séria, muito grave, né? Porque a gente às vezes pensa assim, não, o psicopata é aquele que mata. Não necessariamente, né? Ela já tentou matar a Não. Milly 2 vezes, né? Ela queria empurrar a Milly, acho que das pedras, quando eles foram para o Rio de Janeiro, para a Uhum. praia. A questão lá do cavalo, né? Mas não necessariamente. Eu acho que Uhum. a pessoa psicopata, ela pode prejudicar alguém, né, emocionalmente, socialmente, sem matar, né? Sem matar o corpo físico, vamos dizer assim, Pode né? sim. É bom Enfim, falar também sobre isso. a gente abriu esse gancho aí, né? Só é porque é um assunto Uhum. assim, que está em alta também, que está discutido Tem mais mesmo. recentemente, né, pelos psiquiatras, psicólogos, né? Talvez não era algo Uhum. que a gente falasse muito na questão da psicopatia, né, do Hoje, narcisismo. hoje já se reconhece que a violência psicológica pode gerar um trauma, tanto quanto a física. Hoje já é reconhecido isso. Exatamente, exatamente. Tanto quanto, ou pior também, né? Pode até ser Uhum. pior, É, dependendo das situações, né? Pois é. é. Ok, exatamente. Então, falamos tudo, falamos. Eu acho que eram essas nossas pautas, né? A questão Sim. Foi. questão da dublagem, do whitewashing, né? Das tramas, né? Da trama, as mudanças de trama e a trilha sonora. Eu acho que falamos tudo, sim. Eu É isso também mesmo. acho. Você quer É, acrescentar alguma coisa, fazer alguma observação? Algo que talvez eu não tenha falado? as questões de lembrete que eu tinha sobre esse assunto que você foi falando, aí vai dando uns ganchos, assim, uns gatilhos, assim, que a gente vai Sim. lembrando. Aí eu já fui falando no meio, acho que não sobrou em nada, não. Ok, então acho que assim, essa foi a nossa live, então nós vamos encerrar nossa live sobre a análise de Chiquititas, né? Então a gente pegou o embalo Uhum. aí tanto da minha sobrinha na Netflix quanto da Reprise.
né? Então, nós falamos aí sobre alguns pontos aí, os pontos positivos, né? Os pontos negativos, apesar de que, na minha opinião, a Chiquititas 2013, apesar de que não é, já é de uma geração diferente, eu acho que em muitos pontos ela conseguiu ser melhor, né? Eles conseguiram encaixar aí a trama, né, das Chiquititas antigas, teve 5 temporadas, que foi 3 anos e meio, né? Então eles conseguiram trabalhar Uhum. bem, né? Em muitos aspectos foi melhor, né? Na minha opinião, foi melhor, né, por causa disso mesmo. E mas eu gosto das duas versões. Eu acho que vale bem a pena. São muitos capítulos, né? Essa última aí teve, acho que 545, né? Ainda foi bem menos do que a outra, né? Porque foi um ano e meio de Foi. livramento. Coisa light, né? Que esse foi rapidinho. Eu acho que também a versão antiga interferiu mais na cultura no nosso dia a dia, como capa de Sim, sim. caderno, essas coisas todas, interferiu mais do que agora. Sim, eu tinha álbum de figurinha. Você não Uhum. acredita. Eu Virou lembro uma do meu. febre. Era uma febre maior que agora. Sim, álbum de figurinha. Eu tinha a boneca da Pata, que eu ganhei quando eu tinha 11 anos, aquele uniforme que eles usavam coletinho vermelho. Então eu tinha a bonequinha. Uhum. Então era realmente nesse caso, né, de ter Foi produtos, sucesso. de ser uma moda hoje em dia, a gente não tem esse mesmo impacto. A gente tem o impacto assim de Ah, assistir, de comentar, mas não o impacto que teve na época, né, dos é, produtos, né, da moda, na vamos dizer assim, época da foi mais. moda. Lançou muita moda, né? Principalmente aquela época lá que a Fernanda Souza usava o cabelo solto, ela fazia uma trancinha de cada lado, né? Muito anos 90 isso, né? Uhum. Muitos Demais. 90. Acho que a Pata fez, ela amarrava aqui também, com o cabelinho. Então Aham. era bem a moda assim da época, assim, meio fazendo referências Spice Girls também, elas tinham penteados assim também, né? Ah, influenciava mais. Pois é, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer você, Aline, por participar de mais uma live comigo. Então nós teremos mais lives aí para fazer, né? Eu que Sim, tem uma, agradeço tem muito. uma aí que a gente, tem uma outra aí que a gente que a gente está preparando, vai preparar aí que vai sair em breve, né? Então boa noite para vocês, tá? Muito obrigada aí pela presença. Boa Tchau, noite. boa noite, tchau. Tchau, tchau.